noite para quem está chegando. Vamos para uma live incrível. Oi, Ju, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Eu tô bem. E você? Eu estou ótima. Que bom. Ansiosa para esta live. Nem me fala, nem me fala. Eu também tô. Eu fiquei ansiosa porque você falou que ia contar a sua experiência que você teve esse final de semana. Foi. E para mim também é algo completamente novo. Sim. A pessoa mais próxima que eu conheço é você. Só que o seu vídeo não está aparecendo para mim. Tá escuro. Vê aí. Tá escuro? Eu tô toda iluminada. Vê aí se você consegue. A Fernanda tá aqui, seja bem-vinda, Fê. Ó, Agora, o seu vídeo tá escuro aqui para mim, eu não sei se Ô, Fê, você consegue ver as duas? Você que tá online aqui? vocês estão nos vendo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá Tá normal. Ah, normal. então é alguma coisa minha. Dá uma. Vê se é clareado da sua tela. Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui também. Ó, tá normal, hein, gente? Vou convidar a Ju de novo, peraí. Tá me vendo? Oi, não tô te vendo. Eu cliquei Mulher! e saiu, mas não tem problema. Vamos no escuro mesmo. Então, estranho você não me ver. Então, não sei o que tá acontecendo aqui, mas assim, Mas você tá se eu vendo? tô me vendo, mas não vejo Será que você. você não apertou alguma coisa na sua tela? Nada, nada, apertei nada. Mulher. Tá tudo certo aqui. Mas Pra mim beleza, não você tem tá problema normal. não. Eu entrei pelo outro celular que tá acabando a bateria, tá normal também. Eu acho que é alguma coisa sua. Não tem problema. Vamos embora. A gente Oi, vai falando aqui no áudio. Thaís, boa noite, maravilhosa. Enfim, perfeito, tranquilo. Pra mim tá tranquilo. Eu entrei aqui no outro, tá normal, tá, Ju? Eu acho que é alguma coisa aí no seu mesmo. Não tem problema. Vamos embora, porque é assim. É É que o isso, deixa tema eu só... vai ser muito bom hoje, né? É, Então, vai ser incrível, tenho certeza disso. Vou colocar até o relógio aqui na minha cara, porque, gente, sejam muito bem-vindas a essa live. Nós vamos falar exatamente sobre essa parte terapêutica da coisa, né? De processos, do que dá para fazer, o que não dá para fazer, o que pode fazer, enfim, das possibilidades, né? Que existem e as possibilidades que eu e a Ju pode proporcionar para cada uma de vocês, obviamente, porque de alguma forma a gente proporcionou pra gente em primeiro lugar. Então a gente só pode indicar caminhos que a gente já trilhou, né? sim. Então, é bem por essa linha de raciocínio que a gente vai seguir. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa parte terapêutica minha e depois eu vou dar espaço para a Juliana falar. Então, para quem não conhece a Juliana, que são os meus seguidores, a Juliana, ela é uma terapeuta energética, não é isso, Ju? Sim, energética e também trabalho com a questão de constelação familiar Sim, e com a questão de cura através do autoconhecimento, né? Porque exatamente. foi o que funcionou para mim. Sim, A partir do momento que eu me conheci, eu consegui então entender o outro, né? Eu acho que esse foi o exatamente. princípio, porque eu não sabia nem quem eu era, Aham. então eu não tinha como também olhar para o outro e querer algo do outro se eu nem sabia o que eu queria, Sim, né? Então foi o que funcionou para mim e eu gosto dessa linha, mas também gosto de todas as outras, assim como você vai contar hoje. exatamente. Porque, vamos lá. Eu vou começar pelo meu autoconhecimento também, que foi algo que
eu me senti liberta por saber todas as minhas potencialidades como mulher em primeiro lugar, né? Pelo feminino. E a energia feminina em si, quando a gente vai investigando, conhecendo o que de fato ela é, a gente entende que nós somos muito mais do que a sociedade fala que somos em potencial, né? E todas as vezes que a gente se perde dessa essência, é quando nós ficamos doentes, é quando a gente entra na mulher fazedora, guerreira, batalhadora, que não é nossa essência divina, né? Então, eu gosto muito de entrar nessa parte espiritual da coisa, porque somos tudo isso, né? Somos mental, espiritual, corpo, enfim, somos tudo. E quando eu entrei nessa parte de autoconhecimento, quando eu me descobri como pessoa, como mulher, eu entendi o porquê eu estava também, de uma certa forma, adoecendo, né? E o porquê as mulheres também ao meu redor estavam indo nessa sequência e assim por diante. Então vamos lá, eu comecei a fazer alguns cursos. O primeiro curso que eu fiz que me libertou foi a neurociência. Então, quando eu descobri como o cérebro humano funcionava e suas potencialidades, isso já me despertou para um algo a mais, né? Um algo além daquilo que eu já conhecia. E quando eu fui entrando, quero saber mais, porque a gente começa a ficar com uma fome, uma sede de conhecimento, e a gente começa a entrar. É uma porta que se abre e literalmente não tem fim, né? Então começam a se abrir outras portas e outras oportunidades. E aí eu fui fazendo outros tipos de investigação, como a questão da hipnose, PNL, essa parte de física quântica. Tudo isso me surpreendeu, estudei um pouco de tudo. E eu também sinto que me curei com um pouco de tudo isso. E para mim foi assim extremamente necessário, me fortaleceu como ser humano, fortaleceu também a minha parte espiritual. E quando eu conheci, por exemplo, a ayahuasca, né, que eu já tinha ouvido falar na adolescência e veio isso para mim novamente, a ayahuasca nada mais é do que uma medicina ancestral, né? É para todo mundo? Não é para todo mundo, mas para quem você sente o chamado dela. E a gente fala que ela equivale a 20 anos de terapia. E literalmente, se você se entrega a essa força, a essa energia, né? Se você se permite entrar nesse poder que ela oferece, realmente você tem inúmeros ganhos. Porque você entende que você é tudo e ao mesmo tempo você é nada, que todos somos um e ao mesmo tempo você é individual, que o tempo realmente é relativo e a fase nessa terra aqui também é temporário, e ao mesmo tempo você precisa disso, ou seja, ela te abre muitos portais e dependendo da sua conexão com a medicina, ela vai te transportar degrau por degrau, conforme a sua consciência e tudo mais. Então, por exemplo, né, eu já sou frequentadora de um lugar específico que eu gosto muito, e sempre quando eu falo dessa medicina, eu indico somente esse lugar, porque é o lugar que eu conheço, então eu não posso indicar outros lugares e falar, vai em qualquer lugar. Não é bem assim, porque a gente tem que lembrar que tudo que envolve uma parte, espiritual, tudo que envolve uma questão de, medicina desconhecida ou algo que você pode sair da sua consciência, então você tem que estar em um lugar seguro, né? Então, para mim, foi um lugar que foi indicação de uma amiga minha também. Eu já tinha pesquisado muito, todos os lugares eram longe, e essa minha amiga me indicou um lugar que é também longe, porém ela falou, Bruna, lá eu confio, e eu acredito que se você tá nessa busca e se você tá sentindo esse chamado, é porque é para você. Então, desde a primeira vez que eu usufruí, né, dessa medicina, ela fez muito efeito para mim, ela me transformou como ser humano, ela me transformou como mulher, ela me transformou em todos os sentidos, porque além de eu me entender, eu consegui entender um pouco mais, ainda mais, sobre os outros, né?
porque você fica com uma conexão muito forte com um amor incondicional, uma gratidão. É uma coisa assim que parece loucura para quem tá falando, mas eu entendo que cada um vai ter uma experiência diferente, uma conexão diferente, mas é muito isso. Eu fui me permitindo a conhecer, eu fui querendo saber mais, com sede, e ao mesmo tempo eu tava, ok, me mostre o que eu precisar para mostrar, e estou me sentindo segura, estou confiante e eu me permito, né? Eu aceito e agradeço. E aí ela foi se abrindo para mim ainda mais. Então, todas as vezes que eu consegui usufruir foi de degrau por degrau. E ontem, que foi um ritual diferente, que foi só para mulheres, que a energia feminina é uma coisa assim, que de verdade é extremamente forte, extremamente sagrada. É uma conexão surreal com a divindade, exatamente por conta disso. Nós temos muito poder como mulher, só que nós não sabemos disso. Então, todas as figuras femininas, se você começar a observar, elas não são tão agradáveis ou abençoadas, né? Tipo, as bruxas têm visões assim, quando você olha por fora, ela é má, ela é feia, ela é esquisita, a madrasta sempre é ruim, né? Então, por quê que esse lado feminino, ele tem essa cara feia, essas coisas ruins? E lá na medicina, quando a gente se conecta com essa força, ela me mostrava muito assim, isso foi uma máscara que colocaram exatamente para vocês não descobrirem o poder que vocês têm, para vocês entrarem, né, nessa energia só masculina, né? Porque temos energias masculinas, masculina e feminina dentro de todos nós. E a gente entra só nessa energia masculina do fazer, de acontecer, de tô trabalhando muito, tô na correria, e isso não é nosso, isso não nos pertence, nós somos cíclicas, né? Nós precisamos de descanso, tem tempos que nós vamos trabalhar muito, outras vezes não. Então, de aprender a respeitar a nossa ciclicidade, de aprender a respeitar a questão das luas, isso faz muito sentido, de aprender a respeitar as estações, né? Porque se a natureza tá aí, ela só tá nos alertando, ela só tá nos mostrando como funciona de fato a gente. E a gente nunca olha para lá. Então, pelo que eu vejo, as mulheres se adoecendo cada vez mais porque entra nessa energia muito masculina. E aí, se você entra nessa energia muito masculina, várias coisas negativas vão acontecer de alguma forma, né? Tanto de doenças em excesso, como de outras pessoas que vão se conectando com você, com a energia ao contrária, né? E aí você também não quer, ninguém quer um homem com energia muito feminina, né? A gente sempre tem que equilibrar essas energias. Então, para equilibrar, se você está muito no masculino, automaticamente você vai se conectar com uma pessoa também da energia feminina, né? E aí você também vai reclamar, ou seja, vai estar tudo em desordem. E aí ontem também eu recebi como se fosse uma orientação exatamente para isso, que o meu chakra frontal, né? Ele começou a pulsar muito. E eu perguntei, o que é isso? Sabendo já, né? Mais ou menos. E aí é como se a medicina falasse para mim que agora eu estava desbloqueada, que agora eu estava com as minhas energias em equilíbrio, que agora eu já tinha entrado em ressonância com quem de fato eu sou. Que lindo! Fiquei arrepiada aqui. Que foi lindo! muito forte, foi uma coisa assim. É difícil descrever a sensação que eu tive, porque foi muitas confirmações, né? E aí eu só falei gratidão. E aí ele falava assim que todas as outras versões de Bruna, que eu tinha que ser grata porque todas elas me fizeram ser quem eu sou hoje, mas que elas precisavam ir embora, porque não era mais espaço para ela, não tinha mais espaço para elas. Que elas fizeram o trabalho delas, assim como o outono, né? Que vem exatamente para nos despedir. E que era para eu me despedir dessas minhas versões brunas com gratidão. E ao mesmo tempo entender o papel de cada uma delas na minha vida. E para mim foi assim, que eu falei, nossa, parece que eu queria vibrar muito e eu não conseguia vibrar muito, eu só tava no gratidão e as lágrimas escorrendo. E aí eu falei, nossa, parece que
eu queria, né, explodir mais. E aí ele falou assim, tipo, a medicina falava assim, mais ou menos pra mim: você não vai explodir tanto porque essa Bruna que explodia de emoção, ela não existe mais. A Bruna que está Nossa. aqui comigo é a Bruna que está em conformidade, em ressonância com o que veio para fazer. E ela não precisa disso, ela entendeu que é sempre o caminho do meio. Então eu não precisava estar nas duas pontas, né? E eu falei, cara, que máximo isso! Então, para mim, sempre foi a medicina de uma forma, mesmo ela trazendo limpezas, né? Que a gente fala que às vezes traz limpezas, que às vezes é um vômito, alguma coisa assim. Essas limpezas é uma limpeza de emoções, é uma limpeza de doenças, é limpeza de amarguras, de mágoas, enfim. São limpezas necessárias, né? Às vezes dá até de lixo que você acaba consumindo muito de alimentação. E quando eu falo que para mim ela é muito mais do que sagrada, ela é literalmente uma mãe, porque eu sinto que ela cuidou de mim em todos os meus processos e que eu entendi o que ela servia para mim. E hoje, por exemplo, com a clareza mental que eu tenho hoje, eu lembro também que ela falou uma coisa muito importante, que ela estava me dando muita consciência e intuição. E aí depois eu fui ler realmente sobre, e realmente quando ativa o terceiro olho é intuição e elevação de consciência. E eu falei, cara, que sensacional. Eu um dia quis isso em algum momento, mas eu sabia que eu não estava preparada, mas eu pensava que eu não ia estar preparada tão cedo. Mas eu entendi qual que é o meu papel e falou assim que eu estava super capacitada de fazer o que eu queria fazer, de colocar os meus projetos na mesa, de eu de fato entregar agora valor para as pessoas, né? Que as pessoas iam se conectar com a minha verdade. Que essa é a minha verdade. Não é que tem que ser de vocês, não é que vai ser esse mundo mágico de Oz para todo mundo. Mas eu entendo que muitas pessoas, a partir de mim, assim como já tem sido, né? Eu já levei mais de 15 pessoas para conhecer a medicina e cada uma teve uma experiência diferente. Inclusive, ontem eu levei uma das minhas pacientes, né? Que eu chamo de cliente terapêutica, que faz terapia comigo já há quase 2 anos. E ela ainda ficava, não sei. E ela sentiu o chamado, ela foi e ela ficou assim, maravilhada. Eu até falei pra ela, eu quero que você grave um relato pra mim, porque eu preciso disso. Porque eu preciso também mostrar pras pessoas que não é só comigo que acontece isso, né? E ela falou que vai gravar assim que ela, né, se organizar com cílios, com cabelo, porque sabe como é que mulher é. E, cara, literalmente falando, as minhas experiências, elas são de transformação, de enriquecimento. Eu sei que eu não sou a mesma pessoa. Então, quem me conheceu, por exemplo, a Ju me conhece desde novinha. Então, quem me conheceu anos atrás, ou até 2, 3 anos atrás, se conectar comigo de novo, sabe que eu não sou mais a mesma pessoa. Sabe que a minha energia mudou, sabe que eu me transformei, sabe que eu me fortifiquei para ser quem eu estou sendo hoje. E eu sou extremamente grata por isso, porque eu sei que eu sou uma pessoa super autêntica, que eu sei que eu sou uma pessoa super alegre, que eu sei que eu gosto do bem, que eu gosto, sabe, de energias positivas. Então, assim, quem se conectar comigo hoje, eu entendo que precisa do meu apoio, né? De uma orientação. E eu vou estar aqui sempre aberta para isso. Já continuando com as outras terapias, né? O EFT, que é uma ferramenta terapêutica também, essa mais voltada para o campo energético, né? Que é de liberação de emoções, que são de tappings, né? Que são de toques, como se fosse uma acupuntura, mas não precisa das É aquele agulhas. que Então, também... bate no cantinho, assim, do olho, né? Isso! No Nossa, pulso, para eu já mim vi. também, exatamente, para mim também funciona muito. Para muitas clientes que eu consegui fazer, assim, principalmente no presencial, funcionaram bastante, assim, para dor de cabeça, cólica, várias coisinhas pequenininhas e coisas grandes também, porque como é para emocional também, né, que é dores físicas e emocionais, então se você tá, sei lá, muito ansiosa, nervosa, também funciona, porque ela envolve a parte da psique, né? Então precisa ter as falas corretas, né? Precisa ter os toques corretos para desbloqueio dessas energias nesses campos, né? Nessa parte dos meridianos. Então, para mim, super funcionou, eu super indico. Eu até fiz uma cartilha de autoaplicação que eu mando para as minhas clientes, para elas se autoaplicarem quando elas tiverem alguma coisa.
E como para mim funcionou, para as minhas clientes funcionou, então eu também indico. E serve para muita coisa. Legal. Então, Ô, assim, Bruna, eu só queria te perguntar uma pode falar. coisa, me desculpa interromper, né? Não, pode É que falar. talvez eu e muitas pessoas não conhecem essa questão da medicina, né? Sim, E uma dúvida, assim, que me veio quando você estava comentando é, depois que você tomou o chá, né? Que é um chá, né? sim. Então, aí você fica, alguém fica ali conversando com você, te orientando e tal, ensinando alguma coisa ou não? Você fica sozinha enquanto você vai processando todas essas informações. Não, ó, como é que funciona no local que eu consagro? Todo mundo fica sentadinho. Aí a gente fala que tem a madrinha e o padrinho. Ontem, como foi só feminino, então tinha só a madrinha e as guardiãs, ou seja, as meninas que ela escolhe para poder orientar e auxiliar, principalmente quem precisar de algum auxílio ali, tá passando mal, ou tem alguma cura, precisa ir ao banheiro, enfim. Todo mundo fica sentadinho e quando a gente ingere a bebida, a gente ingere e fica sentado como se você estivesse em meditação. Só que como você tá na cadeira, não dá pra você ficar cruzando as pernas, aquela coisa toda. Mas você fecha os olhos. A conexão com a ayahuasca, por exemplo, ela é enteógena, né? Então ela é pra dentro. Ou seja, você abriu o olho, acabou a conexão. Desligou. Só que, obviamente, por ela ter um efeito muito de aguçar todos os seus sentidos, ou seja, audição, visão, o tato, o paladar, tudo ela vai potencializar isso. Então, quando você abre o olho, você enxerga tudo normal. Porém, se você se concentrar muito em algo, vai ter alguma, como se fosse alguma vertigem, tudo mais. Você pode ver formas, enfim, tem relatos de muitas coisas. Então depende também da consciência de cada um. Mas assim, você consegue ir num banheiro, a não ser se você tiver muito, sei lá, muito na força, né? Que a gente fala que é a força. Pra você não Entendi. Mas conseguir. você fica consciente, você toma e Consciente. fica completamente consciente. Então, Você consegue sentir, perceber tudo que está tudo. acontecendo. Ó, é uma medicina 100% consciente. Muitas pessoas falam assim, ai, te deixa sem consciência. Não te deixa sem consciência. Você vai lembrar de muita coisa, porque vai ser muitos detalhes que você vai se perder com a conexão. Porque vem muita informação. Mas, por exemplo, quando você entra na força, que você fecha os olhos, que aí depois de um tempo começa a fazer efeito, você já começa a sentir uma certa palpitação no peito, e aí você sente que ela tá chegando. Ela começa a se mostrar aos poucos, ela não vai te derrubar. Ela só vai chegar pra você, tipo, pra te encarar, por exemplo, se caso você tiver muito, digamos, sujo, entende? Porque, por exemplo, ela é uma medicina super ancestral e sagrada, e se o seu corpo estiver muito contaminado, porque tem uma preparação para você consumir, não é de qualquer jeito, não é com todo mundo, né? Se você tiver alguns problemas específicos, dependendo da situação, você não pode tomar. Se você estiver tomando alguma medicação, eles pedem para você parar por alguns dias, né? Tem que preservar certas energias, então uso de álcool, de drogas, relação sexual. Então, muitas coisas você tem que se privar para poder usar a medicina. E quando você tá lá, tem as pessoas que vão ficar ali, né, digamos assim, no aguardo, se acontecer alguma coisa. E é sempre assim, ó, ligou, desligou. Então, não há risco, pelo menos nesse local que eu consagro, não. Por isso que eu falo que tem que procurar um lugar, principalmente se for indicação, porque geralmente é no meio do mato, né? Não onde eu vou, é uma chácara. Então, pensa, é longe. Então, você tá meio que no meio do nada, com pessoas desconhecidas, então você tem que estar num lugar que você sabe que é seguro de alguma forma, né? Sim. Mas assim, Mas você dorme durante o então, processo? ó, Qual que é o prazo, assim? Você chega que horas e vai embora que tá, horas? ó, nessa que eu frequento, geralmente são durante o dia. Então, por exemplo, começa, eles falam para chegar até umas 11h30 para não atrapalhar, porque meio-dia começa o ritual. E aí meio-dia, não é assim, toma, já distribui, não. Você chega, você preenche uma ficha quando você é novo, né? Se tiver alguma coisa na sua ficha, ela vai lá, olha, aqui você anotou tal coisa, tá tudo bem, enfim.
tem uma investigação, tanto é que quando você vai fazer o cadastro, tipo online mesmo, antes de chegar o dia, ela já faz um monte de pergunta, né? Tem a preparação, então não é de qualquer jeito. E aí, quando você chega lá, que tem a ficha e tudo mais, meio-dia, quando de fato começa, tem os lugares reservados, né? Então, por exemplo, quem consagra pela primeira vez, fica todo mundo junto, né? Porque sentamos em cadeiras em fileiras. Então, essas pessoas que chegam pela primeira vez ficam todas juntas, até para elas conseguirem observar melhor, né? Para falar assim, nossa, tá um ali, outro ali, para não ficar aquela coisa perdida. Quando é tudo feminino, só mulheres. Quando tem feminino e masculino, as mulheres sentam de um lado e os homens sentam do outro. E ele sempre fala assim, gente, o processo é individual. Se vocês virem com filha, com tia, com não sei quem, com algum parente, é cada um no seu processo. Você tem que esquecer que aquela pessoa tá lá. Porque às vezes você vai, como apura seus sentidos, então, por exemplo, você tá aqui de tomar, fechar o olho e esperar fazer o efeito de estar numa meditação. A ayahuasca ela é uma medicina musical. Então, lá eles colocam músicas, né? Músicas indígenas, hinduístas, umbanda, de várias questões religiosas, né? Para você se conectar com essa força. E aí, quando você começa a prestar atenção na letra da música, quando pensa que não, você já começa a abrir, às vezes bem vago, é só um sentimento às vezes. Enfim, você começa a sentir que você tá diferente, que você não é mais a mesma. Só que você tá 100% no controle. Aí, o que acontece? A ayahuasca, ela te mostra o quê? O seu ego. Então, quanto mais questões com o ego você tem, de orgulho, de raiva, de não sei o quê, é isso que ela vai te mostrar se isso for uma coisa muito grave em você. Então, por Como? exemplo... Me conta. Oi? Então, se você tem excessos de controle, sabe? A gente quer controlar tudo. Ah, não, tem que ser desse jeito, tem que ser não sei o que lá. Ela vai falar com você de uma outra forma. Por isso que eu falo, quanto mais você se libertar e se liberar e tá disponível, ela vai agir de uma forma assim, ok, você tá pronta. Mas se você for com muito assim, ai, não sei, ai, sei lá, tô com medo, mas tô com medo mesmo, mas assim, quero que seja do meu jeito, ela vai agir de outra forma com você e talvez você não vai ter tanta inspiração, tanta miração, que a gente fala miração e não alucinação, que nem o povo fala, porque ninguém alucina. Quando você fala assim, ó, por exemplo, ai, teve gente que falou que viu um elefante branco, que viu duende. Isso não é alucinação, isso é miração. E a miração, ela é diferente, né? O poder da miração, ela é diferente, porque tudo tem um significado. Por que de você estar vendo isso, né? Tem os arquétipos, né? Tem animais de poder. Então, quando a gente começa a fazer essa investigação xamânica, você começa a entender o porquê você teve a miração com esses tais elementos, símbolos, animais, entendeu? Porque tudo tem uma resposta para você. E ela é Entendi. consciente. Então, ou seja, por isso que eu Aí tô vem, falando. vem assim, informações como se estivesse falando alguém no seu inconsciente e Isso, também vão vindo imagens na sua mente que aí depois você consegue entender por que que aquelas imagens foram aparecendo, porque de certa forma você está associado com esses arquétipos ou essa forma de viver. É mais ou menos isso? isso. Aí o que acontece? Me estão perguntando aqui no chat. É como se fosse incorporação? Não. Porque a incorporação você perde a consciência. E com a ayahuasca, não. Você tá 100% consciente. Você tá sabendo. Então você tá ali no processo. Por exemplo, a sua respiração manda em tudo. Ou seja, se você sente que sua respiração tá um pouco mais calma, você tá em uma vibe. Se você começar a concentrar a sua respiração, você já muda. Ou seja, ela entende que você tá controlando ela de uma certa forma, assim, boa, entende? Porque a respiração é exatamente isso, né? É consciência, é trazer a consciência. Então, quando você entra em contato com a sua respiração, você entra em contato com a sua consciência. Então, você não fica perdido no mundo de Bob, mas você pode se perder? Talvez sim, mas você tá consciente. Então, ou seja, não tem essas coisas assim. Muita gente falou, ai, mas aí depois eu vou lembrar, eu vou esquecer. Não, você lembra. Só que muitas coisas você pode esquecer por ser detalhes. Aí, conforme vai passando os dias ou as horas, você, nossa, eu também vi tal coisa, eu também senti tal coisa, eu também ouvi tal coisa. Porque é uma voz que a gente fala que é como se fosse o nosso eu superior, né?
que de fato você entende, você responde, você é uma coisa assim, é uma troca muito dinâmica e uma troca assim que você sabe que não é você, é um você outro patamar, outra divindade, é um ser seu mais evoluído. E você consegue sentir essa presença como boa. Não é uma coisa assim que você fala assim, ah, esse negócio é estranho, não, isso aqui é do maligno. Não. É uma planta de poder super, assim, digamos assim, de Deus mesmo. Não tem como falar que ela é uma coisa ruim. E eu não tô falando isso só porque é minha experiência. Eu entendo que dá pra ver muitas coisas. Eu já vi tanta coisa e tudo depois dos rituais eu costumo anotar e depois eu dou uma pesquisada sobre, né? Então teve momentos que eu passei assim que eu via muitas cores e formas, né? E aí depois quando eu fui fazer essa investigação do porquê, e aí aquela cor ou aquela forma estava ligada exatamente sobre uma resposta que eu queria, ou sobre algo que eu tinha que fazer, ou sobre alguma coisa que eu estava vivendo no momento. Então tudo é uma resposta, né? Tudo é uma conexão que a gente não entende no momento quando você consagra a primeira vez, mas conforme você vai indo, porque você sente a necessidade de ir ou não, você vai entendendo mais, entende? Mas em risco para a saúde, assim, tem algum risco para a saúde? Que eu já ouvi falar, eu não sei se não era um lugar seguro e tudo mais, né? Que a pessoa, às vezes, ela não conseguiu voltar na consciência dela. Você já viu alguma coisa do tipo? É Ó, uma já curiosidade ouvi. mesmo. O que que acontece? Depende muito do local, porque tem que ser locais sérios, de que você se sente seguro, né? Por quê? Porque dependendo de como é o emocional dessa pessoa, pensa, se essa pessoa na vida real, ela é uma pessoa totalmente sem controle, desconexa e um monte de outras coisas, obviamente, quando você atingir um nível de consciência maior, você também não vai perder todas essas questões suas, entende? O seu lado emocional também está em desequilíbrio, então muitas coisas você vai ficar meio que perdido. Então, por isso que você tem que pesquisar muito antes de ir, ver se realmente é o seu momento de ir, não ir por uma obrigação e não só por uma curiosidade, mas de entender que só vai fazer sentido para você, de você não se sentir perdido, se de fato você estiver preparado. E a preparação, ela é muito do que eu falei, eu sentir que, tipo, nossa, eu gostei disso, eu tô com medo, mas vou com medo, mas eu quero estar disposta a isso, ou disposto, né? E não Sim. simplesmente vou porque falou que é bom e aí eu quero experimentar numa soberba, numa ironia, nessa questão, porque aí você realmente vai se lascar de alguma forma. Mas assim, quando a gente fala que a gente vai para um outro mundo, né? Tanto eu queria até frisar que o filme Avatar ela foi inspirada na ayahuasca, tá, gente? A pessoa que escreveu o filme Avatar, ela teve uma imersão na Amazônia e por conta desse contato com as medicinas sagradas, ela conseguiu escrever o filme Avatar. E olha que Nossa, interessante, que eu não o Avatar, sabia disso. quando você conhece a medicina e conhece o Avatar, você fala, cara, tem tudo a ver! E literalmente é isso. Não que você Legal. vai ver personagens igual do Avatar, mas você vai ver muitas questões ali que são extremamente parecidas. Então, você fala, e aí tem essa questão da árvore, da vida, não sei o quê, dessa conexão. Então, realmente é uma coisa assim de se surpreender. Vamos lá. Nossa, que legal. Eu Estamos. gostei muito, Bruna, porque realmente é uma informação assim meio que nova para mim, porque eu já ouvi falar uma Sim, coisa ou outra, e eu acho que a maior parte das pessoas é um pouco isso, sabe? sim, Falar, ah, isso é uma droga, ah, isso aí a pessoa fica completamente louca. sim, Então, eu acho que assim, é uma questão mesmo do lugar que a pessoa fez, que não era uma coisa de confiança, né? sim, Então, você vê que a sua experiência foi uma experiência completamente diferente, né? Que ao invés de você ficar aí completamente maluca, você foi consciente de si mesma, né? E sim, conseguiu se conectar com a sua essência, né? E sim, com o seu eu superior. Achei muito sim. bacana, gostei muito. Obrigada. E só para concluir, por exemplo, né, pessoas que já têm quadros, de esquizofrenia ou algo psicologicamente falando um pouco mais grave, dependendo da situação, pode ou não usar, né?
E isso vai ser também de acordo com o médico e de acordo também com o local, para trazer segurança sempre para a pessoa em primeiro lugar, né? Mas, por Sim. exemplo, o uso da ayahuasca, eu já vi vários e vários documentários e um monte de fontes seguras falando que já foi usado em presídios, né? E para depressão. Então, em hospitais para uso depressivo. E todas as vezes que foram feitas essas pesquisas e tudo mais, teve muito sucesso, né? E pessoas que, por exemplo, que eu conheci lá, né? Que eu conheci, que eu posso afirmar, falaram exatamente isso para mim. Eu era depressiva, eu estava a ponto de me matar, eu estava assim no estado que não era eu. E eu conheci a medicina e quando eu usei, eu me transformei. Então, assim, ela depende muito, né? Cada um tem o seu propósito de vida, cada um tem o seu progresso, enfim, e o seu processo. Mas quando você cria essa ligação de identificação e sente no seu coração que é para você, de fato ela deve ser, né? Vai agir de formas diferentes para cada um, mas vai acontecer alguma transformação, vai acontecer alguma coisa boa, né? Pelo menos se você tirar o seu ego de lado, porque de fato é para isso, para você morrer, a morte do ego que a gente fala. Se você se permitir morrer o ego, deixar esse ego morrer, você consegue se transformar numa potência muito elevada, muito elevada. Mas isso você tem que querer. Se você não quiser, também tá tudo bem. Ela não é uma medicina que ela quer provar para você que ela é boa ou verdadeira. Ela não precisa disso. Ela só precisa de pessoas com o coração aberto e disposto para aprender e se transformar. Gostei muito. Muito Nossa, obrigada por Fernanda, compartilhar que sua bom. experiência aí. Obrigada, gente, também. Agora vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou neuropsicoterapeuta, né? Então eu trabalho com esse tipo da medicina de indicação, tá? Não sei o que consagro, eu gosto de indicar lugares para determinadas pessoas, para clientes que eu percebo que tem uma necessidade, sabe? Mas assim, é o que eu falo, vem do coração de cada um, do tempo de cada um. Tem o EFT, que eu gosto muito, e obviamente tem as questões que a gente fala de desenvolvimento pessoal mesmo e autoconhecimento. Então tem a troca, né? E umas semanas atrás eu tive uma inspiração muito grande e eu sei que foi um chamado muito celestial exatamente para fazer e montar terapias em grupo, né? Eu nunca participei de terapias em grupo, mas eu sempre achei que era interessante. Porém, quando veio essa informação para eu montar isso, eu me senti privilegiada, até porque eu nunca fiz. Me senti super capaz de fazer. E principalmente os grupos que me veio para fazer foram grupos assim específicos, né? Não foi faz para qualquer um, não. Então, por exemplo, eu sou uma ex-professora de ensino fundamental e ensino infantil de rede pública, né? E eu exonerei os meus 2 cargos há uns 2 anos e pouco atrás, porque eu não me sentia bem, não era para mim, estava adoecendo mentalmente. Percebi que a sala de aula de fato não era o que eu queria, não era o meu encontro, né? Só que eu tinha estudado, eu tinha me capacitado e tudo mais, e percebi que não era para mim. Ok. Quando eu entrei nessa parte terapêutica da coisa, eu percebi que eu gostava dessa troca. Até porque eu entrei nessa parte de troca porque eu trabalhei 10 anos com a beleza. Então, eu era designer de sobrancelha, micropigmentadora, me conectava com mulheres e muitas mulheres que estavam vindo em busca de autoestima, né? Ai, quero A elevar minha minha, autoestima, me sentir inclusive, bonitão. obrigado, Bruna. Verdade, Gente, verdade. só Faz anos, que não né? nasceu comigo, viu? Verdade. Faz anos que eu fiz a dela, tá? Faz anos. Detalhe. Enfim. E aí eu me conectei com essas dores de tipo, caramba, você passa por isso mesmo? E eu percebi o quanto eu era boa ouvinte, o quanto eu era boa em não julgar, o quanto eu era boa em entender e compreender. E às vezes até de insights, de dar caminhos para aquela pessoa de um jeito que eu não sabia nem que eu estava fazendo, mas eu falava, alguma coisa acontecia e elas falavam assim: nossa, faz muito sentido o que você está falando, eu não tinha percebido disso. E não de uma forma de palpite, mas uma forma de intuir aquilo, né?
E eu comecei a prestar muito bem atenção nisso e falei, não sei, hein, será estranho isso? Mas ok. E aí, quando eu comecei a estudar, né, de fato, essas outras terapias e o autoconhecimento em si que fazia bem para mim, eu percebi que fazia bem para mim, fazia bem para as minhas clientes. Então, eu comecei a estudar mais ainda, até para me capacitar para poder atendê-las. E nesse ramo terapêutico eu estou há 2 anos, né? E 2 anos eu tenho bastante cliente, assim, muito boas, e eu tenho muitas e muitas adolescentes. Então, assim, eu amo essa parte da adolescência, porque eu engravidei na adolescência, né? Eu engravidei aos 15 anos. E foi muito difícil para mim, de uma certa forma, entender o que eu estava vivendo, o que eu estava passando. Não tinha esse negócio de tanto de informação que tem hoje, né? E hoje eu consigo perceber a necessidade delas terem alguém capacitada para ouvi-las, para compreendê-las, para ser acolhidas, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, eu sou mãe, tenho 2 filhos, e eu penso assim, poxa vida, se um dia eu faltar, eu preciso que alguém esteja ali para os meus filhos, que acolha. Mas eu penso, não, mas não preciso faltar para isso. Tem eu, mas também eu quero que meus filhos tenham contato com outras pessoas capacitadas para tal. Então, hoje temos profissionais incríveis, excelentes, que nossos filhos possam estar em boas mãos, né? E eu me sinto tão capacitada e tão agraciada por ter essa visão, né, de ajudar essas adolescentes que estão desabrochando, que estão às vezes perdidas, que estão em guerra, em conflito consigo mesma por conta de várias questões internas e principalmente externas, que eu falei, cara, eu preciso ajudar de uma outra forma. E aí, quando veio essas inspirações, né, de fazer esses grupos terapêuticos, e um dos grupos é de meninas de 12 a 17 anos, exatamente para levar autoconhecimento e autoestima, autorresponsabilidade, ou seja, muita coisa, né? Veio outros insights, e aí os insights vieram das meninas, aí vieram das mulheres a partir de 18 anos, vieram das professoras, né? Porque é um público também que está adoecendo muito rápido. Eu tenho muitas amigas professoras que estão afastadas do cargo por conta dessa, digamos, Pressão, né? adoecimento mental, né? E entre um monte de outras coisas, e principalmente de mães atípicas, né? A Ju é uma mãe atípica, então me fortaleci muito e entendi que eu precisava fazer essas conexões com esses grupos e que, por exemplo, mães atípicas, eu não sou uma mãe atípica. O máximo de contato que eu tive com mãe atípica foi quando eu era professora, que eu tive alunos atípicos, né? E eu percebi a necessidade que era, assim, extremamente maior do que eu esperava, do que eu pensava, porque é um público, assim, que cada vez mais fica doente, né? E aí, se a mãe, né, se aquela cuidadora ou o cuidador em si está adoecido, como ela vai cuidar de uma criança que precisa de cuidados diferentes, digamos assim, de cuidados melhores, de mais atenção e tudo mais? Então, ela precisa se capacitar para capacitar o seu filho, né? Ou o seu neto, que seja. E eu vi o índice também de homicídio que fala? Das mães, dessa parte assim, que elas estavam ou, infelizmente, tirando a própria vida por conta de não aguentar a pressão. No caso é suicídio. Isso, suicídio. Suicídio ou de abandono, né? De abandono. Então, por exemplo, conhecendo a Ju, a verdade da Ju, as terapias da Ju, eu falei, cara, é isso. A Ju vai me orientar nisso daí, porque eu sei o quanto ela cresceu, eu sei o quanto todas as terapias, né, as ferramentas terapêuticas que ela fez para ela, fortaleceu ela e depois o filho dela. Então, eu acredito que a gente pode levar isso para mais pessoas, porque às vezes o que falta é só a falta do conhecimento que as pessoas não têm, ou de direcionamento, porque às vezes já ouviu falar, mas não conhece ninguém que fez, ou que sabe que deu certo, né? Então é muito isso de tipo, legal, você fez, e como é que foi e tudo mais. Então,
Eu acredito que essas conexões que nós fazemos hoje, elas são extremamente valiosas e elas precisam passar adiante para o máximo de pessoas possíveis. E o online veio para trazer isso, para trazer essa expansão de levar conhecimento. E conhecimento é poder, né? E aí agora eu vou dar o espaço para a Ju, porque eu quero que a Ju fale mais das terapias dela, eu quero que ela conte como foi essa questão do processo dela com o filho dela, para poder explicar para todo mundo também, quem não conhece a Ju, e para quem já conhece também conhecer um pouquinho mais. Então, Ju, é com você. Obrigada. Então, eu, né, quando tive meu filho, automaticamente, ali naquela situação, eu tive vários gatilhos, né? Então, quando você já tem esses gatilhos dentro de você, e você passa por uma situação dessa, né, de ter um filho atípico, Sim, então esses gatilhos que estavam adormecidos dentro de você, automaticamente eles vão acordar. Isso é muito comum acontecer. sim, E aí, você que foi uma criança negligenciada, você que foi uma criança que passou por vários traumas na sua infância, aqueles gatilhos adormecidos ali que você guardou lá no fundinho, acordam, despertam, né? E aí você começa a ter não só as suas dores, mas como também a do seu filho, né? Então você começa a, ao invés de você tratar as situações como um adulto, você começa a tratar as situações como uma criança. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então, eu passei por várias situações, por exemplo, olha, mãe, o ideal é que o seu filho não vá participar desse passeio da escola. E aí eu falava assim, nossa, mas eles estão, como pode que eles estão excluindo o meu filho? Mas na verdade, dentro de mim, eu tinha aquela ferida, né? Então, ao invés de olhar por um outro lado, quais riscos que o meu filho poderia passar através dessa excursão da escola, né? O que que o meu filho estava sendo exposto naquela excursão? Não, eu queria que o meu filho fosse incluído de qualquer maneira, sem pensar em mim, sem pensar nele e sem pensar nos outros que poderiam ser afetados, né? Imagina uma professora que tem que cuidar de um monte de crianças, né? E ainda ela tem que se dividir ainda para olhar o meu filho, que naquele momento era uma criança que fugiu inclusive da escola, né? Então, eu não conseguia entender as coisas com a visão adulta. sim. O meu lado infantil, ele foi ativado por conta, né, esses gatilhos aí que eu trouxe da minha infância. Então, você que tem aí as feridas, né, a ferida da humilhação, a ferida da rejeição, a ferida da injustiça, né, Da e todas traição. as outras feridas, né, do abandono, da traição. Quando você tem um filho atípico, essas feridas vão explodir, porque aquela pessoa que você gosta, às vezes você vai perceber que ela olhou de uma maneira diferente, mas não é porque ela olhou de uma maneira diferente para o seu filho que ela está reparando no seu filho. É que, na verdade, o diferente, imagina que você está numa avenida. Aí nessa avenida tem todos os carros iguais. De repente aparece um carro todo amarelo, cheio de coisa, né, cheio de enfeites. É natural que o olhar daquelas pessoas vai se voltar para aquele carro, Sim, né? Só que quando você está com essas feridas completamente ativadas no controle da sua vida, quando você vê que tem alguém olhando para o seu filho que está tendo um comportamento atípico, o que que você vai fazer? Olha lá, olha como é que aquela pessoa está. Então, se você já vai para a briga, você já vai para o ressentimento, você já vai, começa a chorar, você fica descontrolado, como uma criança que não sabe lidar com os próprios sentimentos, né? Então, eu não estou dizendo que isso acontece com todos, né? uhum, Mas é uma tendência muito grande de todas as pessoas que já conversaram comigo e o que aconteceu comigo. Então, quando você vai se curando dessas feridas emocionais, você vai conseguindo ter o seu autocontrole novamente. Então, quando você consegue observar
que a pessoa está falando alguma coisa, ou que você passou por uma situação, né, não tão bacana, você consegue observar de um outro ângulo, consegue perdoar o outro também, né? Porque o outro não está acostumado com a sua realidade. E às vezes a gente quer impor, né? Como se falava antigamente, né? Goela abaixo a nossa realidade para as outras pessoas. Meu filho é assim, você tem que aceitar e pronto, acabou. Só que às vezes a pessoa não está acostumada em lidar com esse tipo de circunstância, né? Então, você tendo um cuidado, um tato, que isso só acontece quando você está bem, aí você consegue explicar para essa pessoa, olha, o meu filho, né, ou a minha filha tem um pouco de dificuldade nisso e nisso e naquilo. Tem uma maneira que a gente pode fazer um pouco diferente para que possa ser bacana para todos que estão aqui, né? Porque uma coisa que é interessante, que às vezes, né, as mães atípicas, e eu me incluo nisso, tá? Elas esquecem que as outras pessoas precisam estar bem também. Então, a gente quer pegar o nosso filho, né? E eu sei que essa criança é muito preciosa, mas a gente esquece que os outros também precisam estar confortáveis. Então, imagina que você vai no cinema e o seu filho começa a gritar o tempo todo, né? E aí, o que acontece? Aquelas pessoas que estão ali no cinema não conseguem assistir o filme. E aí, se alguém olha ou repara e tudo mais, você se sente ofendido. Sim. Mas você precisa entender que a gente vive numa sociedade. E nessa sociedade a gente precisa equilibrar, precisa ficar bom para todas as pessoas, né? Então, tem coisas que talvez você não vai poder incluir o seu filho. E eu não conseguia entender isso, sabe? Eu falava, não, ele tem que participar de tudo, ele tem que fazer tudo, né? Mas por quê? Eram as minhas feridas emocionais, né? Então, por isso que eu gosto muito do autoconhecimento, porque através do seu autoconhecimento você vai conseguir entender quais são as suas feridas e quais são os seus gatilhos emocionais, né? Qual é aquele momento que aquela sua sombra psicológica pula e você quer pular no pescoço do outro. Se você quer pular no pescoço do outro, é porque aquele outro ativou uma sombra psicológica em você. Né? Então, você se trata primeiro, você se cuida, você se controla emocionalmente, e aí você vai passar essa segurança para o seu filho. Então, antes, eu tratava o meu filho como uma criança diferente. E aí, agora, né, depois que eu consegui me curar, eu trato ele como uma criança normal. Então, tudo que eu faço para minha filha, eu faço para ele. Eu esqueci completamente. Aqui em casa, a gente nem considera essa possibilidade que ele tem algumas questões. E o que aconteceu automaticamente? Gente, é sério, parece milagre. Mas ele começou a melhorar, com certeza. A gente fez várias terapias, fez tratamento e tudo mais. Mas a nossa forma de olhar, a nossa forma de tratar ele, de conversar com ele, mudou. E aí ele também foi mudando, né? Porque às vezes eu vejo, assim, né? A criança, por exemplo, tem o dia do autista. E aí a criança fala assim, mas eu sou especial, eu sou mais especial do que o amiguinho. Não, nós somos todos iguais. Né? Então, é essa inclusão que funcionou para mim, né? Através da minha cura e através também de mudar o meu tratamento para com o meu filho, porque assim, o meu filho ele precisa se adaptar a viver numa sociedade que não é inclusiva, né? Então, se ele ficar o tempo todo, eu sou especial, eu sou diferente, eu sou não sei o quê, e ele se acostumar, ao invés dele ter uma maturidade que, apesar das dificuldades dele, ele precisa fazer assim como os outros. Aí ele não evolui. Então, se você não sai da sua criança ferida, você constrói um outro adulto infantil assim como você. Eu não sei se está ficando claro, mas percebe essa visão? É exatamente isso, até porque você vai passando isso para o seu próximo, e ele é o seu próximo, né? E assim que funciona também a ancestralidade. Então, nós vamos carregando marcas de pessoas que passaram, né? Aqui nessa terra, e a gente vai honrando isso cada vez mais. Porque meu avô era assim, eu fazia assado, minha avó, minha mãe, não sei o que, e você não vai se curando, você só vai honrando aquilo como se aquilo fosse a verdade para você.
E aí existem várias maneiras de curar isso, né? Ou seja, de olhar para dentro, se auto-observar e entender onde pode entrar com a ferramenta terapêutica, ou seja, onde eu posso ir. Ah, tem várias ferramentas, por onde começar? Sei, começa por onde você se sentir mais à vontade, vai indo. Pode ser que uma funcione com você para tudo e outras não. Ou seja, de ter essa capacidade também das pessoas terem, né? De entender que cada um vai funcionar uma forma diferente, mas assim, as ferramentas estão à disposição. E cada vez mais pessoas se capacitam, né? Para poder levar esse conhecimento adiante. Então, assim, só basta você querer, né? Só basta você olhar para dentro, querer essa mudança, porque a gente fala assim, existe um milagre? Existe, mas existe a mudança, né? Então, se você pensar só no milagre, milagre é estar vivo. Isso já é um milagre, tudo é um milagre. Mas o milagre maior é a mudança. Então, mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de frequência, mudar. Se aquilo não está mais em conformidade, se aquilo não faz sentido, se aquilo não é bom, muda. Você tem a capacidade de escolher permanecer ou escolher mudar. Então, é isso. Então, você escolheu essa mudança, essa transformação, que talvez você não entendia ainda como era benéfica e como era grandiosa, mas você sabia que de alguma forma ia te modificar, ia melhorar, né? Então, talvez você pensou numa melhora de escalada em grau, sei lá, grau 3, grau 4 de melhora, e você teve uma transformação de grau 10. Ou seja, você foi entrando nesse sentido de procura, de busca, porque nós estamos aqui para os buscadores. Ninguém vai buscar, né, o outro na mão e vai falar, ah, você precisa de ajuda, vem que eu vou te ajudar. Jamais, né? Então, essa busca ela tem que ser interna, da própria pessoa, de querer se modificar, né? E Sim, não eu digo esperar. também, Bruna, É, assim, se você não tem coragem de buscar ajuda por você, busque pelas pessoas que você ama. sim, Porque essas pessoas, elas estarão diretamente sendo afetadas por conta dos seus traumas, dos seus bloqueios, né? Então, quando você se cura, você interrompe esse ciclo que vinha passando de um para o outro, né? Então, antes a minha mãe, ela me deu um tratamento, agora eu dou um tratamento melhor para os meus filhos, que na consciência deles, quando tiverem os filhos deles, vão dar um tratamento muito melhor do que eu tive. Agora, conforme eu for mantendo esse tipo de comportamento e não busco ajuda, eu vou repercutindo isso, né, dentro do meu sistema sem limite. sim, Então, por exemplo, você pode falar assim, ah, porque nós somos o nosso pai, nós somos a nossa mãe, então não tem como evitar. Então, assim, se meu pai era um pai ausente, de alguma maneira, eu vou pegar essa ferida minha e vou ser, de alguma forma, ausente também na vida dos meus filhos. Talvez não da forma como ele foi, mas talvez eu vou trabalhar demais para poder reforçar isso que já existe dentro de mim, que é se manter ausente de alguma maneira. exato. Então, a gente não consegue reparar porque a gente olha para o pai. Ah, mas meu pai era ausente porque ele vivia no bar. Eu não. Eu só trabalho, eu sou uma pessoa focada na minha família. Só que aí você vai ver os seus filhos, por exemplo, você que atende adolescente, né? Sim. Aí você vai ver o adolescente e vai perguntar, como que é o seu relacionamento com seus pais? Ah, meu pai e minha mãe é muito ausente. Ah, mas por quê? Ah, eles trabalham demais. Ou seja, a mesma ferida, só que de uma forma diferente. Sim. Então, você está mantendo esse fluxo negativo de forma inconsciente sem nem saber. Então, por isso que é tão importante a gente buscar ajuda, buscar o autoconhecimento, porque a gente fere as pessoas sem nem saber que estamos ferindo essas pessoas. Só pelo fato que a gente está pensando que a gente está fazendo diferente, né? Meu pai ia para o bar e eu não vou para o bar. Não, mas lá no fundo aquele trauma que você tinha lá, você está repercutindo de alguma forma. Você achou um meio para manter aquilo de algum jeito, né? E aí, Exato. quando você reconhece isso, né, e não pode ter ego nesse processo, né? Porque uma coisa que acontece muito também, Bruna, é que às vezes o paciente ele fica com raiva da terapeuta.
Exatamente. Porque, porque a terapeuta vai falar uma coisa que às vezes ele não vai concordar. Vai falar assim, ah, Aham. não, eu não concordo, eu não sou desse jeito. E Uhum. aí você vai falar assim, olha, mas assim, você não é desse jeito, mas você está tendo ações sabotadoras, né, inconsciente, que Uhum. estão produzindo esse mesmo resultado, né? Exatamente. Só E tá não é mudando a por forma. mal, mas é porque quando você descobre aquela sombra, Uhum. aquilo deixa de ser uma Sim, sombra. E aí você vai ter que escolher se você vai manter aquilo ou não na sua vida. exatamente. E tem uma frase que eu uso muito com as mulheres que são minhas clientes, que é assim, né? Quando elas têm filhos, eu falo assim: você mataria, né, pelo seu filho? Ou morreria? Claro, eu dou a minha vida por eles, imagina, né? Mato e morro. Eu falo, então por que você não vive por eles? Por que você não se cura por eles? Por que você não tira esses maus hábitos por eles? Porque é isso que vai fazer eles felizes. Eles não querem uma mãe no caixão, eles querem uma mãe feliz, uma mãe saudável, uma mãe onde eles possam olhar olhar e observar e falar assim, cara, eu quero ser isso aqui. A minha mãe é exemplo. E não a minha mãe, nossa, vive na dor, tá depressiva. Minha mãe, nossa, entrou naquele mundinho dela, coitada, eu que preciso ajudar. Ou seja, a criança ou o adolescente fica naquela parte assim, poxa, eu que preciso ser cuidado, eu que preciso ser olhado. E aí eu tenho que olhar e cuidar da minha mãe, né? Cuidar do meu pai. Enfim, tá errado. Ou seja, a gente precisa se curar, a gente precisa buscar auxílios diversos. Não é uma forma de se curar, porque não existiu uma única forma de se adoecer. Sim. Então, da mesma forma que você se adoeceu por vários motivos, né? E por, enfim, que não tem como justificá-los, você busca outras formas também de se melhorar, de se curar, enfim, de você evoluir de algum jeito, né? Sim, e a E gente tem também, Bruna, uma questão muito forte de dependência emocional, né? sim, Então, por exemplo, você é uma pessoa extremamente carente, e aí você tem um filho, e aí você coloca um peso muito grande sobre aquele filho, dizendo para ele como se ele devesse a vida para você, né? Então, exatamente. esse peso que o filho tem que devolver, o filho tem que fazer por você, não permite que o filho muitas vezes se sinta livre para fazer o que faz sentido para ele, né? Então, por Exatamente. exemplo, você é de uma religião, aí você, ao invés de perguntar para o seu filho, olha, como que você se sente, o que que você acha, você gosta? Não, eles determinam às vezes um dia que você tem que batizar o seu filho. E aí você tem que ir lá naquele dia, né? Não foi uma coisa que o seu filho escolheu, não foi uma Uhum, coisa que faz sentido para ele. E aí sim. depois esse filho chega na vida adulta e você fala assim: "Não, mas eu estava fazendo o que eu podia por ele". Mas você perguntou para É, ele se ele queria fazer aquilo? Né? sim. Porque aí depois chega na vida adulta, o que que acontece? Esse filho tá cheio de traumas, cheio de coisas, e a mãe achando que fez tudo pelo filho. Aham. Mas o básico que é perguntar: isso é bom para você? Isso faz sentido para você? Isso te Uhum, deixa feliz? sim. Né? Ou coloca essa criança e esse adolescente naquele looping, onde ele tem que vivenciar aquilo de qualquer maneira, sem ele muitas vezes nem entender o que é Uhum, que ele está fazendo ali, sim, né? sim, sim. Então não tem essa conexão com o eu dele, né? Uhum, Porque essas decisões, elas são cruciais e vão determinar a vida dessa criança, desse adolescente e depois desse adulto. Se ele cresceu ouvindo, aqui na nossa família nós somos todos sim, médicos. Ah, você vai ser o meu futuro médico da família. A mamãe espera que você seja o nosso médico, hein? é. Aí o que acontece? Essa responsabilidade nessa cabeça dessa criança que ainda não tem, né, toda a sua formação emocional, né, bem construída, o que que vai acontecer? Quando chegar no futuro, ao invés dela escolher uma profissão que faça sentido para ela, ela vai escolher aquilo que a mãe colocou e como presente, né? Como uma É. forma de pagar aquilo que a mãe colocou ela como devedora. Aí depois está com depressão, está com ansiedade e fala: Nossa, mas eu tenho dinheiro, eu sou casado, e por que eu estou nessa situação? Aí você vai olhar, né, mais profundamente ali na terapia.
Por que que você escolheu essa profissão? Ah, eu escolhi essa profissão porque toda a minha família faz isso. Mas você gosta de fazer isso? Não, nunca gostei. Mas por que que você faz? Faço porque todo mundo faz, então eu tô fazendo. Então a pessoa ela não tem sentido na vida, ela não tem prazer, ela não tem libido. É, Então ela não sabe o que é felicidade, executar algo que faça bem para ela, né? Mas por quê? Foi tomado isso lá na infância. Então exatamente. o autoconhecimento vai fazer você identificar quem sou eu aqui, O né? O que, que que eu que gosto, é para o que que eu você, né? quero. Sim, Exatamente. E aí exatamente. você vai conseguir se colocar em algum lugar que seja bom para você e não Sim, para os outros. sim. Sim, é exatamente isso. Eu tomei muito esse rumo na minha vida também, porque quando eu me tornei professora foi por conta da minha mãe. Minha mãe falou que aquele era o caminho. E aí, quando eu entrei nesse caminho, eu falei: opa, esse caminho não é meu, não, hein? Eu acho que não. Só que aí, como eu sempre fui uma pessoa assim, ah, vamos dizer, audaciosa, para não falar outras coisas, eu percebi a tempo que aquilo não era o meu caminho, que aquilo ia me adoecer. Então, eu entendi que em honra à minha mãe ou meu pai, eu não precisava obedecer a eles mais, né? Que eu precisava entender qual era a minha verdade, qual era o meu sentimento, qual era é, o meu trabalho aqui e não o que eles queriam, né? Ou seja, a gente tem que lembrar que às vezes as pessoas entram nesse discurso de tipo, tô fazendo isso para orgulhar minha mãe, para orgulhar meu pai, porque é o que eles querem, é o sonho deles, não é o seu, é o sonho deles. Ou seja, a gente deve agradecimentos, gratidão, né? Essa honra que a gente tem é assim, entre o que os seus pais te dão, que é a vida, é uma dádiva, ou seja, já tá ali, já é uma dádiva, eles já te deram, não é uma dívida. Então, de entender que os sonhos dos seus pais é dos seus pais. Os sonhos seus é o sonho seu, o sonho dos seus filhos é o sonho dos seus filhos, né? Trajetórias diferentes, histórias diferentes, né? Caminhos diferentes. E a gente tem que orientar de uma forma assim consciente de segurar na mão e falar qual é o caminho que você quer seguir. Eu tô com você. Não é tipo, vem pra cá que esse é o caminho, né? Só que isso a gente só consegue ter com consciência, ou seja, olhando para dentro, para depois a gente olhar para fora, né? Que o que tá dentro vai resplandecer fora. Sim. Então, eu E, acredito que a vida Bruna, só acrescentando nisso que você está falando, né? O auto-perdão, né? Porque assim, Bruna, quando a gente se auto-perdoa das nossas falhas, né? A gente sai daquela posição que lá na infância a gente se colocou que a gente tem que agradar o outro para a gente receber amor e carinho. sim, Então eu me sacrifico para receber amor e carinho das pessoas. Eu aprendi isso na minha infância. sim, E aí eu chego na minha vida adulta, como por exemplo, um adulto extremamente crítico, e aí eu preciso fazer tudo com muita perfeição. Se eu não faço com perfeição, eu até paro de fazer, eu não me deixo assim me expor na minha vulnerabilidade com medo de ser rejeitado, né? E eu não me perdoo. E aí, por eu não me perdoar, isso na verdade é que eu tô cheia de ego. Eu não estou expressando o meu self, a minha essência, né? Eu não estou sendo eu realmente. Eu estou sim, sendo aquele ser perfeito que não pode errar, né? É que nem hoje no mundo a gente vê, né? Viu uma criança gritando, chorando, as pessoas já ficam incomodadas. Aí fala, aham, não, não chora, é, para. Entendeu? É assim. não rotula, né? Não, isso aí deve ter problema. Porque quem tem problema, gente, quem tem problema somos nós, eles não. Exatamente, mas é isso. Aí lá na infância você já vai aprendendo a reprimir as suas É, emoções, os seus sentimentos. E aí o que acontece? Você, se você erra, faz qualquer coisa, você não se perdoa. E aí, uhum, quando o outro erra, você também não perdoa o outro, sim, porque lá no seu inconsciente você está falando, eu estou o tempo todo me cobrando ser a perfeição. E você não está sendo? Né? exatamente. Então você não perdoa o outro. Então o que que vai acontecer? Você vai se perdoar, você vai ficar leve. Vai falar, Uhum, fiz o meu é, máximo. Tudo que eu é, podia fazer, eu fiz. E aí você vai descansar. exato. E aí, nesse estado de descanso, você olha para o outro e vê que o outro também está tentando. E ele também tem falhas, ele também tem erros. Sim, E aí você vai falar assim, poxa, ele está se esforçando também. E às vezes o máximo do outro
é uma coisa que não é tão bacana, mas ele está se esforçando. E aí, quando você muda esse olhar para você, você muda, você tem empatia pelo que o outro está passando e pelo que o outro está demonstrando também. Porque aquela pessoa que está ferindo, ela foi ferida também. Sim. E ela, de Só que tá alguma sangrando em forma, cima, né? exatamente, ela está gritando, mesmo que seja de uma forma negativa, que aquela situação não está boa e ela não sabe como lidar com aquilo, né? Então, até mesmo aspectos negativos que muitas vezes nos ferem, nós temos que olhar para aquele próximo, aquela pessoa, né, que não é tão bacana, como uma pessoa que foi extremamente ferida e maltratada, e aí, por conta disso, hoje, ela reflete esses sentimentos, essas palavras, essas emoções e esse jeito de ser. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, o que eu e a Ju tá querendo passar é que a gente entende que existem várias situações, desafios na nossa vida, porque acontece na nossa também. Mas que existe, ou existem, né, várias formas de você aprender a lidar com esses desafios, né? Que você não está sozinho. Que nós estamos aqui, tem outras, enfim, outras terapias e outro universo que talvez seja um desconhecido para vocês, mas que pode ser para você, né? Ou seja, que há chance, tem oportunidades, né? A questão é se permitir a isso, a se entregar. Eu vejo assim o mundo feminino muito machucado, muito dolorido, muito fora da sua conexão de essência. E isso é devido a exatamente essa falta de conhecimento, falta de amor próprio, falta de várias outras coisas, né? O mundo masculino, então, mais ainda. Os homens é muito difícil procurar, né? Fazer terapia ou ferramentas terapêuticas para se curar, porque até eles acham que não, é normal porque o homem não chora, né? Então, pensa, se há homens feridos, há uma geração ferida, há uma mulher ferida, há uma geração ferida. Então, você vai passar adiante isso, né? Não só para os seus descendentes, mas para as pessoas próximas a você. Sim. Então, a gente está aqui exatamente para levar um pouquinho de não só conhecimento, mas um pouquinho de esperança. Esperança. Dizer que não que a gente tem o poder supremo, mas que a gente pode auxiliar nesse processo. E é um Exatamente. processo, assim que às vezes pode ser longo, mas às vezes não, às vezes pode ser curto, às vezes a sua chave vira em poucos dias, em um mês, enfim. A questão é, você precisa querer se permitir para isso, né? Exatamente. E, Então, Bruna, eu queria aproveitar aqui e queria sim. fazer uma pergunta surpresa para você. Ai, meu pai, fala. Ô, Bruna, qual conselho você daria para a Bruna de 10 anos atrás? Bom, vamos lá. Eu acredito que eu falaria assim para ela: calma, minha filha. Não se desespere, porque tudo passa. Só que você precisa entender que existem processos e você não pode pular etapas. Então, hoje eu consigo entender exatamente isso, que os meus processos eu tive que passar. Muitas coisas talvez eu não precisava, mas de uma certa forma eu optei, né? Eu escolhi, porque o não escolher também é uma resposta, é uma opção, né? Você não fazer nada, você também está escolhendo. Então, eu entendi as minhas colheitas hoje. E eu agradeço por todas elas, independente se foram boas ou ruins, mas devido aos meus processos de entender que eu precisava daquilo, que tudo vai fazer sentido em algum momento, né? E que tudo é passageiro. Agora eu te faço a mesma pergunta, minha querida. O que você falaria para Juliana de 10 anos atrás? A Juliana de 10 anos atrás, eu falaria para ela parar de olhar para o outro e olhar para ela mesma. Eu falaria para ela começar perguntando quem ela realmente é. O que que ela gosta, o que que ela não gosta, o que que ela já fez por ela até aquele momento. E o que que ela esteve fazendo em todos os momentos de sua vida pelos outros, né? O que que ela fez
pelo outro para não perder o amor, para não perder o afeto e para que aquela pessoa não se sentisse mal, mas que ela estava se sacrificando para que aquele outro estivesse bem e confortável. Então, o que eu falaria para essa Juliana é para ela buscar essas questões, né, internas e também buscar ajuda, né? Porque eu demorei muito tempo para procurar ajuda. Quando eu procurei ajuda, eu já, quer dizer, faz mais de 10 anos, né, que eu tive a minha primeira questão emocional, né, foi em 2012. Sim. Mas se eu tivesse me cuidado bem antes, eu não teria chegado na situação que eu cheguei, né? Eu passei por depressão, síndrome do pânico, e eu perdi o amor pela minha vida, eu perdi a vontade de viver. Eu passava vários momentos, né? Eu tinha assim altos e baixos muito grandes. Então, às vezes eu estava super bem, depois eu estava super mal, não conseguia dirigir, não conseguia sair de casa, eu ficava tremendo, apavorada. Então, foi um processo que só chegou onde chegou porque eu vivi uma vida através da dependência emocional. Então, eu sou canceriana, né? Então, eu sou sempre muito preocupada com o outro, como o outro se sente, como o outro vai se sentir. Mas nisso eu esqueci que a pessoa mais importante da minha vida sou eu, né? Exatamente. Então, quando eu descobri que a pessoa mais importante da minha vida sou eu, aí eu consegui mudar todas as coisas e não deixar de cuidar do outro e de amar o outro, mas expressar para o outro que eu também sou Sim. importante, né? E isso que aconteceu comigo não começou comigo. Isso a minha mãe ela já trouxe dela, a minha avó passou por isso. Então assim, isso é uma coisa que foi passando de geração em geração, onde as mulheres elas não se sentiam importantes, elas não tinham voz. E com isso, elas se deixavam ser atropeladas pelas vontades, né, das outras pessoas, para receber amor e afeto e atenção, né? Então, esse seria o conselho que eu daria para Juliana e que eu daria também para todos que estão aqui nessa live, para Sim. buscar saber, entender quem você realmente é. Só dando uma esticadinha aqui, né? Por exemplo, se você sabe quais são as suas motivações, então quando você vai colocar uma meta, você coloca primeiro qual vai ser a sua motivação nessa meta. Porque se você não tiver uma boa motivação, um porquê real e palpável de continuar e de não desistir dessa meta, quando acontecer o primeiro empecilho, a primeira dificuldade, você vai se auto-sabotar. E por que você vai se auto-sabotar? Porque você não tem esse autoconhecimento de saber qual que é a sua motivação, o que faz você não desistir. E aí, você sabendo o que faz você não desistir, o que mantém você motivado, aí você consegue manter essa linha, né? Então, isso não acontece só através das metas e dos objetivos, mas acontece com tudo. Quais são as atividades? O que eu faço que me traz alegria, me traz felicidade? Ah, é limpar a casa? Beleza, mas é só isso? Né? Então, às vezes a gente começa a colocar as nossas tarefas, né, como os nossos hobbies. Sim. Mas nós precisamos ter um momento só nosso, um momento que a gente consegue relaxar, a gente consegue descansar, que foi até o que eu postei esses dias, né? Que se a pessoa, o único momento que ela consegue descansar é quando ela está doente, então lá no inconsciente dela, ela vai pensar: ah, então é bom eu ficar doente, porque eu estou muito cansada agora, então ficando doente eu vou conseguir descansar. Então, automaticamente o seu corpo vai começar a produzir aquela informação dentro de você para que você adoeça ou talvez não se recupere, para que você tenha mais dias de descanso, porque é o único momento que você tem de paz, né? Eu conheço uma pessoa que ela sofreu até um acidente. Olha só o nível É isso como mesmo. nós somos co-criadores. Ela queria É isso muito falar mesmo. com a chefe dela do trabalho, que o trabalho que ela estava fazendo não era bom, e ela não tinha coragem de chegar na chefe dela e falar que aquele trabalho estava perigoso, que não era bom e tal. Aí o que aconteceu? Um dia ela foi subir na escada e esqueceu e não abriu a escada direito, né? E caiu.
Uhum. Perguntar para essa pessoa, né? Nossa, eu não acredito que ela teve que tomar ponto, quebrou, foi, sabe, toda uma confusão, né? Aí eu perguntei, nossa, mas por que que aconteceu isso com você e tal? Aí ela falou assim, ah, eu esqueci de abrir a escada direito, né, e tal. Aí ela falou assim, mas agora eu tenho certeza que a minha chefe vai me tirar desse trabalho e vai me colocar em outro, porque agora ela viu, né? Agora ela sabe. Mas eu falei, nossa, mas você não falou para ela que você não estava gostando desse trabalho, que estava ruim para você? Ela falou, ah, não, não tive coragem. Ou seja, ela de alguma forma criou uma situação É, inconsciente para se machucar, para ela a outra pessoa perceber a necessidade dela, porque ela não sem ela conseguia precisar falar falar, né? exatamente. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, tem várias formas inconscientes das nossas questões aparecer no nosso material, né? No nosso mundo existente. Quando eu escuto também falar de algumas clientes, eu também, quando elas já vêm, nossa, o que aconteceu isso? Eu já sei a resposta. Uhum, vamos conversar mais sobre isso. E é muito isso, de daquilo ser a resposta pro inconsciente dela, né? Que é só tá materializando aquilo que ela já tá sentindo há um bom tempo. Então, é isso, da gente entender que o nosso corpo ele responde, só que às vezes ele não vai responder de uma forma benéfica, né? Ele vai responder de uma forma maléfica para te paralisar, né? De Sim. olhar para dentro. E é isso, gente, de Eu verdade. só Agradeço por vocês. queria, só para finalizar, né, pedir Sim. para o meu marido ali, meu querido marido, trazer uma Ah, flor que ele achou que perfeito. estava caída, viu, gente? Essa florzinha lá. Ah, Mas eu queria mostrar essa flor aqui para cada uma de nós, né? Não sim, sei se tem rapazes aqui, né? Não dá para ver, sim. mas nós éramos na nossa infância, né? Nascemos, olha, uma linda flor, né? Uhum. Mas o que que aconteceu? As dificuldades, as coisas que foram acontecendo conosco, né? Foram tirando a nossa essência, a nossa beleza, né? O nosso self, a nossa característica, né? Então, conforme as coisas foram acontecendo, né? Nós fomos nos perdendo da nossa beleza real, a nossa beleza divina, que foi o que nasceu conosco, né? E aí, o que que acontece? Se a gente não quebrar esse ciclo, os próximos, né, que vão vir depois de nós, né, os nossos filhos e as pessoas que nós tivermos contato, de forma inconsciente, nós vamos arrancar deles também a beleza natural deles, através de traumas e de palavras e ações que nós vamos fazendo de forma inconsciente, Sim. né? Então, a ferida, né, que foi feita em nós, foi feita por alguém que também foi ferido no passado. Uhum. Mas se a gente não buscar ajuda, se a gente não buscar se autoconhecer, não procurar entender quem nós somos, nós vamos continuar ferindo as outras pessoas também. Sim. É isso. Isso mesmo. Então, eu agradeço aqui, primeiramente, pela companhia da Ju, né? Exatamente por conhecê-la há muitos anos, confiar no trabalho dela. E já me tratou também, já fiz um monte de coisa com a Ju, constelação, mapa astral, enfim, fizemos muitas coisas, fizemos barra de axis, né, Ju? Sim. Fizemos muitas coisas juntas e eu sou muito grata pela vida dela e principalmente por ela ter entrado nessa questão terapêutica porque me ajudou. Quando eu busquei ajuda, a Ju foi uma das mulheres que me ajudou. Então, eu sou muito grata a você, Ju. Então, eu quero que fique explícito isso para todo mundo, porque você fez parte da minha vida, fez parte da minha evolução, e eu quero que continue isso, essa caminhada juntas, né? Sim. E. Você também fez da minha. Ah, Era que bom! assim, fazia. Não Que era bom! De uma só forma, né? endereçamento aqui, Sim, era também uma terapia incluso ali com no pacote, né? certeza, com certeza, sempre, sempre, sempre. E é isso, deixar claro para vocês assim, existem formas de se curar. Procurem ajuda. Não fique esperando a ajuda cair do céu, porque do céu é chuva, né? E a gente tem que pensar na mudança. E a mudança é dentro, de dentro para fora, tá? E dizer que o meu trabalho terapêutico ele vai dar andamento agora desses grupos terapêuticos que eu falei um pouco antes.
Vou começar a postar um pouco mais sobre isso. Até porque, às vezes você fala, eu não preciso, ok, mas às vezes tem alguém que você conhece que precisa, né? Então, talvez sua filha, prima, sobrinha, mãe, enfim, tia, enfim, a parentada toda e amigas que precisam desse processo de autoconhecer, de autocura, autorresponsabilidade, para poder se modificar, se melhorar, se construir, né? Porque é isso. Esse trabalho e esses projetos que a gente colocam é uma alternativa, né? É uma alternativa. Então eu espero que todas vocês, depois a gente vai deixar essa live salva, vai colocar algumas coisas assim para vocês, para quem entrou depois, entender tudo que a gente falou aqui, tá? Mas agradecendo de coração todo mundo que participou, quem vai assistir esse vídeo depois. Enfim, estamos aqui dispostas e disponíveis a ajudar. A questão é, vocês têm que querer isso. A gente não vai puxar vocês pelo cabelo nem pela mão. É vocês esticarem as mãos para nós e nós puxarmos essa mão. Tá bom, gente? Então, muito obrigada por vocês disponibilizarem um tempo de vocês para aprender e a nos conhecer também, tá bom? Gratidão pela vida de vocês. De verdade, muito obrigada mesmo. Eu agradeço também, meninas. Até mais. Muito obrigada, gente. Fui! Beijo!